Olá, está no ar o Rio em Pauta, o programa que vai aprofundar a discussão dos principais assuntos da cidade. No programa de hoje, a nossa pauta é sobre população de rua. De acordo com a Prefeitura, mais de 4.600 pessoas não têm uma casa para morar. No começo do ano, a Prefeitura iniciou o levantamento para saber quantas pessoas moram nas ruas e o resultado surpreendeu. O estudo mostrou que há 4.628 moradores sem um lar. Em 2016, esse número era bem maior, quase 15 mil pessoas. De acordo com a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, a justificativa para essa redução pode ser uma mudança na metodologia na pesquisa. O objetivo é refazer esse censo a cada semestre. Segundo o levantamento, a maioria dos moradores de rua são homens, pardos e pretos. Eles têm entre 30 e 59 anos. 86% afirmaram que sabem ler e escrever. Em geral, são pessoas que dependem do trabalho braçal, como carregadores e catadores. Apenas 1% se declarou como pedinte de dinheiro. A Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro realiza um trabalho específico com os moradores de rua. Hoje a gente vai conhecer um pouco mais dessas ações. Eu converso com a defensora Carla Beatriz Nunes Maia. Ela é do Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos. Muito obrigado, doutora, pela sua presença. Como é que a gente entende essa justificativa de redução no número de moradores de rua? Olá, eu que agradeço a oportunidade. Veja bem, a Secretaria de Assistência realizou um primeiro passo do que a proposta, seria de um censo, e esse primeiro passo foi uma amostragem com a intenção de levantar, de se mostrar um panorama do quantitativo, mais preocupado, na verdade, com informações, não tão comprometido com a quantidade. Isso é que está gerando uma certa polêmica. Mas, doutora, a sensação que a gente tem, tanto no centro da cidade, em alguns outros bairros do Rio de Janeiro, é de que o número aumentou. A gente observa um número cada vez maior de moradores de rua. Isso está perto da realidade ou não? Em que pese a discrepância, com o que nós vemos no nosso cotidiano como cariocas, e esse número apresentado nesse primeiro levantamento, a gente tem que considerar alguns fatores. Hoje, os moradores de rua no Rio se sentem um pouco menos ameaçados de sofrerem violências por parte dos agentes públicos, porque há todo um trabalho de prevenção. Existe um projeto das Defensorias Públicas, União e Estado e parceiros e sociedade civil, que é o Ronda Direitos Humanos, que fez com que se quebrasse um ciclo vicioso de impunidade. Eles conseguem denunciar, apresentar as denúncias e a incolumidade física deles fica assegurada, entende? Com esse projeto. E isso fez com que eles se sintam mais à vontade de ostensivamente se apresentarem e permanecerem nos logradouros públicos. Além disso, outros fatores são considerados, mas esse é o principal. A tendência é que esse número aumente. A gente tem uma divulgação de um número recente de que aumentou 1,5 milhão, o número de brasileiros na faixa da miséria. É lógico que a gente vive uma crise econômica muito grave, ou seja, está dentro desse perfil dos moradores de rua? Sim, importante também ressaltar que esse número galopante, esse aumento que vem sendo divulgado e vem existindo realmente, ele se deve à omissão, à ausência de políticas públicas efetivas. O que temos são trabalhos esparsos, trabalhos individuais, trabalhos com pouca abrangência. Entende? Qual é o perfil dos moradores de rua? Existe um número que chamou a atenção em relação a 86% deles sabem ler e escrever, mas 1% acaba se identificando como pedinte. Ou seja, que tipo de atividade eles realizam? São novos grupos chegando às ruas, é isso? Sim. Essa semana eu tive a oportunidade de conhecer uma jornalista que está no abrigo. Hoje o perfil é bem diferenciado, você não tem mais aquele, como antigamente, aquela pessoa que tem um comprometimento mental ou que tem uma dependência química, não. Tem variados. Normalmente, a média do morador de rua, ele tem baixíssima escolaridade, ele rompeu vínculos familiares
e exerce atividade sim, eles montam muito show, eles trabalham muito com montagem de show e biscates, né? Fazem alguns tipos de trabalho como camelô, isso é muito comum, e como catador de material reciclável também. Há muitos moradores de rua que são catadores. Historicamente, a gente sempre ouve a mesma versão, desestrutura familiar, dependência química, álcool ou drogas, e esse morador de rua chega às praças da cidade, ruas e tudo. Como que a gente consegue hoje entender isso? Desmistificou um pouco essa imagem? Hoje está um pouco mais aberto esse leque? Sim, a saúde mental vem, né, tentando se reciclar, né? Existe todo um movimento antimanicomial, né, em prol de você simplesmente extinguir a internação compulsória, né, que é uma coisa extremamente aviltante, né, indigno e pouco eficaz. E o mais importante é que as pessoas entendam que a droga-adicção é uma doença, entende? O cracudo, né, como as pessoas se referem, ele não está naquela condição porque ele quer. Ele é vítima de uma doença fatal, que é a adicção. E a boa notícia é que tem tratamento. Existem tratamentos exitosos. E o que a gente tem é um gap muito grande, a gente tem uma demanda muito grande de bons lugares, boas instituições. A gente tem vagas? O problema é vaga ou é que... O problema é vaga e também o protocolo de tratamento. O protocolo é muito duvidoso. Por exemplo, existem instituições religiosas, nada contra, mas não é o recorte mais interessante para esse tipo de... Entende? O melhor, eu fiz uma vez uma pesquisa sobre isso, então eu sei alguma coisa. O melhor tratamento no mundo que se considera é o método Minnesota, que é com base nos 12 passos de Narcóticos Anônimos. É um método caro, mas ele é o mais eficaz, é o que traz mais números, né? A estatística mais interessante de retorno a si próprio, né? Saída da droga sem recaídas. Na sua avaliação, o que tem dado mais certo, o que pode ser aperfeiçoado? Olha, aqui no Rio de Janeiro, nós percebemos na último secretário, não, o último secretário de assistência, que acabou de deixar a secretaria, que é o Dr. Pedro Fernandes, ele fez um trabalho excelente. Ele deixou, inclusive, um avanço, né? Nós esperamos, enquanto operadores do direito, que se honre com o compromisso de que ele conseguiu que fosse promulgado o decreto, né? O decreto que cria o Comitê Gestor Intersetorial para a população em situação de rua. E o que muda com isso? Muda tudo. O cenário, esse seria o primeiro passo, um divisor de águas, porque esse decreto é intersetorial. E o fenômeno morador de rua, ele exige a discussão coletiva de todas as pastas pertinentes. Habitação, educação, saúde, todo mundo precisa dialogar e interagir, e hoje nós temos já uma prévia disso. Hoje nós atuamos em rede, a Defensoria, com parceiros e com políticos, inclusive, né, vereadores, nós atuamos em rede e conseguimos dar bastante solução a muitos casos, há muitos ex-moradores de rua. É porque a gente não tem perna para registrar esses casos de êxito. E o comitê vem fazer isso de forma ampla, né, em larga escala, é o ideal. Muito obrigado pela sua entrevista, pela sua presença. Ficamos por aqui e até o próximo Rio em Pauta.